Ei, quinto ano, como vocês estão? Bom, hoje a gente vai relembrar, voltar, retomar um conteúdo que a gente tem estudado durante o ano quase todo, que são as expressões numéricas. Bom, você já conhece as expressões numéricas e sabe que algumas situações precisamos fazer operações em sequência para obter um resultado. Veja o exemplo. Ao calcular a quantia em dinheiro que havia no caixa de sua banca de frutas, Marta escreveu a seguinte expressão numérica, que mostra a quantidade de notas ou moedas de cada valor: 45 vezes 1 mais 18 vezes 2 mais 26 vezes 5 mais 14 vezes 10 mais 11 vezes 20 mais 7 vezes 50 mais 3 vezes 100. Bom, como que você resolveria esta expressão? O que você faria antes? Você faria as adições ou as multiplicações primeiro? Daí aqui, gente, a gente precisa fazer o que primeiro? As multiplicações, né? Essa é a regra das expressões numéricas. Se você tem uma expressão numérica que apresenta uma multiplicação ou uma divisão, primeiro você resolve as contas da multiplicação ou divisão na ordem que elas aparecerem. Bom, a gente tem durante toda essa expressão diversas multiplicações. Então, primeiro resolvam as multiplicações para depois resolverem as adições, ok? E aí vocês precisam fazer essa resolução aqui nesse retângulo, tá? E pensar nessa questão que está aqui nesse pontinho azul. E se houver apenas a expressão numérica para resolver, sem uma história por trás, como saber qual operação deve ser feita antes? Se a gente não tem a história, se a gente não tem o enunciado, como que a gente sabe qual resolver antes? Pela regra das expressões numéricas, né, quinto ano? A regra é primeiro multiplicações e divisões, para depois resolver as outras operações, ok? Daí, aqui na nossa próxima questão, na letra A, tá demonstrando para gente como que podem mudar os resultados se nós calcularmos de formas diferentes da regra. Então, a gente tem essa expressão aqui, ó, 44 mais 3 vezes 35 menos 28. Então, a gente tem três maneiras diferentes de calcular. A gente pode calcular fazendo a adição antes da subtração, né? Antes da multiplicação, desculpa. Então, a gente tem aqui, ó, adição e uma adição, uma multiplicação e uma subtração. Então, fazendo a adição e a subtração antes, olha o resultado que a gente tem. 44 mais 3, 47, vezes 35 menos 28, 7. 47 vezes 7 dá 329. Olha o resultado que a gente teve fazendo a adição e a subtração antes. Agora, a gente vai fazer antes a multiplicação. Então, ó, a gente repete o 44, porque ele não é uma multiplicação, repete o mais e faz o cálculo dessa multiplicação. 3 vezes 35 é 105 e repete o outro número. Agora sim, a gente vai somar esses dois e subtrair o resultado. Fica 121. Olha como que já deu diferença esse resultado para esse, só com um cálculo em ordem diferente. Agora, fazendo as operações na ordem que aparecem. Então, a gente vai somar esses dois, depois pegar esse resultado, multiplicar por 35 e depois do resultado dessa multiplicação, subtrair por 28. Então, 44 mais 3, 47. Repete o vezes 35, repete o menos 28. 47 vezes 35 é 1.645, que menos 28 fica 1.617. Olha quantos resultados diferentes a gente tem fazendo cálculos de maneiras diferentes, né? Agora, qual é a correta? Que forma de calcular uma expressão numérica, essa que a gente está vendo aqui, é a maneira correta?
A gente sabe que é primeiro a multiplicação, né, quinto ano? Então, a correta é essa do meio, tá? Então, um erro de cálculo, a gente erra toda a questão. Um erro de ordem no cálculo de uma expressão numérica, a gente erra toda a questão. Atenção nisso, viu, quinto ano? Daí, passando para frente, a gente vai dar um salto no conteúdo. Por que um salto, Tia Lani? Porque nós vamos descobrir uma outra maneira diferente de calcular uma expressão. Então, vamos acompanhar a leitura. Leia a explicação da professora sobre como devemos resolver corretamente uma expressão numérica como esta. Depois, volte ao item A e circule a resolução correta e exclua as outras duas com um X. Efetuamos primeiro as multiplicações e divisões na ordem que elas aparecem. Em seguida, calculamos adições e subtrações, também na ordem em que aparecem. Bom, esse é o momento de destacar esse conteúdo, porque está dando um conceito com uma regra de como resolver uma expressão numérica, tá? Isso é uma regra que a gente deve seguir para a vida toda. Daí vem o salto do nosso conteúdo, que está logo abaixo desse quadro. Só podemos resolver adições e subtrações antes das multiplicações e divisões se elas estiverem indicadas com parênteses. Lembra dos parênteses? São uns tracinhos que a gente faz para separar alguma coisa do texto ou dar destaque. É o que a gente também usa na matemática, não só na língua portuguesa. Olha os exemplos que a gente tem aqui embaixo. São duas expressões numéricas. E o que quer dizer esses parênteses que tem aqui, ó? É uma soma, né? 44 mais 3. Esta é uma soma. Se não tivesse o parênteses, nós não poderíamos resolver logo no começo. Primeiro a gente ia ter que resolver a multiplicação, certo? Porém, o parênteses está indicando que antes de eu fazer esse cálculo de multiplicação, eu preciso resolver esta soma. Então, todas as vezes que vocês encontrarem um parênteses numa expressão numérica, mesmo que não tenha multiplicação, mesmo que seja soma ou subtração, primeiro resolve-se o que está proposto dentro dos parênteses. São regras que a gente deve seguir. Então, qual é a ordem? A partir de agora que vocês vão resolver as expressões numéricas. Primeiro, o que está dentro dos parênteses. Em seguida, multiplicações e divisões, para depois, por último, as adições e subtrações na ordem que aparecem. Ok? Então, aqui, ó, grifem o retângulo que está dando toda essa orientação desse conteúdo, que é novo para vocês. E a partir daqui, vocês vão resolver as questões do lápis na mão na próxima página. Ok, pessoal? Vocês têm que vir até a página 44, tá? Fazendo essas atividades. Lembrando que qualquer dúvida, procurem a professora, fale com a Tia Lani, procura no WhatsApp, conversem comigo, falem a página e o exercício que vocês estão com dúvida. Tudo bem? Beijos e fiquem bem. Até a próxima.